Olá, jovens! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo neste canal. Eu sou Benito Ribeiro, eu sou terapeuta, sou também escritor e aqui trago alguns assuntos para a gente refletindo e crescendo, avançando diante da vida. Tendo feito a minha introdução de sempre, hoje nós vamos para um assunto que foi um assunto que eu fiquei adiando por conta dos outros que eu senti que foram mais importantes. Mas é um assunto que me chamou bastante atenção há algumas semanas atrás, onde eu vi esse padrão acontecer em mais de 2 ou 3 pessoas que eu tinha atendido naquela semana. Que é um movimento muito comum de acontecer quando você está vivendo em busca do amor de alguma pessoa, ou em busca de um amor de um pai, ou em busca do amor de uma mãe. E também este movimento pode acontecer e atrapalhar pra caramba na construção dos relacionamentos amorosos, quando ao invés de você estar ali disposto ou disposta a amar o outro, você está num movimento muito grande de buscar cada vez mais o amor daquela outra pessoa, como se o amor daquela outra pessoa fosse preencher esse vazio que está dentro de você. O que acontece quando a gente começa a ter um pouco mais de consciência, e só que a gente ainda está neste movimento de receber amor, ou de ir em busca de um amor que preenche a gente. A gente começa a olhar para o cenário que a gente está vivendo, a gente começa a analisar de uma forma mais profunda esse cenário que a gente está vivendo. E nessa análise, talvez você chegue a um olhar que é o seguinte: olhar para todo esse cenário, olhar para esse seu desejo de ser amada pela outra pessoa e começar a investigar o porquê que é tão difícil você receber o amor dessa outra pessoa que você está em busca. Talvez você vá para o melhor caminho possível, que é você começar a perceber dentro de você o que está te afastando do amor dessa outra pessoa. Talvez seja um movimento seu de não conseguir se abrir para receber amor. Talvez seja um movimento seu dessa dificuldade que diz muito sobre a nossa capacidade de sermos pequenos. E talvez você vá para um caminho que pode ser muito prejudicial, que é o caminho de, ao invés de olhar para aquilo que existe em você e que está te afastando de receber esse amor que você tanto quer, você começa a olhar para aquela outra pessoa e comece a analisar essa outra pessoa em busca dos motivos internos daquela outra pessoa para que ela chegue naquilo que você está enxergando e avaliando como a incapacidade de amar. Eu vejo muita gente nesse movimento fazer o seguinte: eu olho para outra pessoa, eu vejo que a outra pessoa está lá infeliz, está cheia de tretas internas, está cheia de questões, e vejo que todas essas questões dessa outra pessoa estão tornando-a incapaz de amar, estão tornando até um pouco ausente da relação que a gente está tentando construir. Lembre-se, lugares principais que isso acontece, com pais e com relacionamentos amorosos. E aí, qual o movimento que talvez você caia e que atrapalha bastante a sua vida e a sua construção de relação com essa outra pessoa? É um movimento que muita gente tem de olhar para essa questão que essa outra pessoa tem e, ao invés de aprender a amar essa outra pessoa, apesar de suas questões, ao invés de aprender a acolher essa outra pessoa com todas as suas questões, as suas tretas, começa a entrar num movimento que é: vou salvar esta pessoa para que um dia ela se torne saudável e consiga me dar o amor que eu quero dela. É claro que este movimento, na grande maioria das vezes, esse não é um movimento consciente. Na maioria das vezes é um movimento inconsciente e o pior ainda, a gente até se engana quando a gente entra nesse movimento, que a gente começa a olhar para a situação, começa a olhar para a nossa postura e a gente começa a achar que a gente está fazendo certo, que a gente está realmente entregando amor para aquela outra pessoa.
Quando na verdade há um vazio interno em nós mesmos, há uma expectativa tão grande em nós mesmos, que a gente não consegue fazer uma entrega real de amor. E aí percebe só uma coisa interessante desse movimento. Eu olho para a pessoa e eu me queixo internamente da indisponibilidade dela de me amar, e o que eu estou fazendo nesta postura, tentando consertá-la para que ela me ame, também é um movimento profundo de indisponibilidade sua de amar aquela outra pessoa. Não estou querendo dizer com isso que vai ser fácil para a gente estar com alguém, por exemplo, num relacionamento amoroso, e eu vou caminhar mais para este cenário de uma relação de troca com um parceiro ou com uma parceira. Não estou querendo dizer para você que vai ser fácil você estar dentro de um relacionamento, olhar para uma outra pessoa, ver que ela não está bem, ver que ela está triste, que ela está insatisfeita com a vida, e isso não te deixar triste, isso não doer também em você. Pode ser sim que você esteja ali dentro daquela relação, você esteja fazendo a sua parte dentro daquela relação, e aquela pessoa ela pode permanecer num movimento de tristeza profunda. Porque nem tudo naquela pessoa é sobre você. Isso também é um ponto importante desse movimento. Porque é uma tendência nos casais de achar que se a outra pessoa está mal, é porque eu não fiz algo que eu deveria ter feito para que ela estivesse bem, ou para que ele estivesse bem. Acontece que existe um outro mundo dentro daquela outra pessoa que precisa ser considerado neste movimento. Então percebe só uma coisa importante. Por haver dentro daquela outra pessoa um outro mundo particular que é dela, nesse ponto dá-se uma grande limitação da sua ação diante da vida daquela outra pessoa. Então, tenha consciência de uma coisa: você não será capaz de fazer tudo para aquela outra pessoa para que ela finalmente chegue nesse estado de felicidade, onde ela vai estar realmente disposta e disponível para te entregar amor. Nesse movimento onde a gente se coloca à disposição de amar o outro, a gente vai precisar aprender a amar as tretas do outro, as questões do outro, as dificuldades do outro. E entenda este amar as dificuldades do outro não como um fomento à dificuldade do outro, mas um amor de acolhimento, um amor de recepção, um amor de olhar para aquela pessoa com toda aquela dificuldade e ser capaz de acolher no seu peito aquela pessoa com toda aquela questão que ela vive, com toda aquela tristeza que ela vive, com toda aquela amargura que ela vive. É neste movimento que você realmente ganha possibilidade de entregar algo para aquela pessoa que talvez engrandeça um pouco a vida dela, ela se torne um pouco mais feliz. O que não vai funcionar é quando você faz essa entrega, e mesmo que você não fale, mas quando você faz essa entrega com uma cobrança interna de que eu preciso fazer com que essa pessoa seja feliz. Isso é uma responsabilidade minha. Porque na grande realidade, a felicidade do outro não pode ser uma responsabilidade sua, porque você não é capaz de fazer a outra pessoa feliz. Por mais que você possa contribuir com a felicidade do outro, você não pode nunca se colocar neste lugar de responsabilidade por fazer alguém feliz. Porque essa felicidade, cada um vai ter que trabalhar em si a construção para que ela exista em algum dia. É uma consequência comum de eu ver dentro deste movimento as pessoas que se colocam nessa movimentação amorosa de salvar o outro, sendo responsável para que o outro se torne feliz, entrando num movimento muito cansativo de tentar pegar todos os pesos da vida da outra pessoa e carregar nas próprias costas. E vejo muitas relações se acabarem pela pessoa se esgotar completamente neste movimento de tentar carregar o mundo do outro nas suas próprias costas para que o outro se torne feliz e começar a perceber que, poxa vida, nem eu tentando carregar o mundo dessa pessoa nas minhas costas, nem assim ela está bem, nem assim ele está bem, nem assim ele está contribuindo com o que eu queria para essa relação.
Então perceba, não é carregando o mundo do outro nas suas costas que você vai conseguir fazer com que o outro carregue o seu mundo nas costas deles ou delas. É preciso que você entenda que há sim a sua contribuição na capacidade do outro para que ele carregue o mundo dele nas costas, mas não tem como você se tornar a pessoa responsável por carregar esse mundo. Não há como você ser a pessoa responsável para que aquela outra pessoa se torne alguém feliz e alguém disponível para amar. Ao invés de usar a sua força tentando salvar o outro, para que o outro um dia te salve, é melhor você usar toda essa força para se salvar, para carregar o seu próprio mundo. Porque é nesse movimento onde você se torna mais feliz, mesmo diante de todas as tretas da outra pessoa, mas é nesse movimento que você influencia a melhora de um outro alguém. É nesse movimento seu, consigo mesma, consigo mesmo, se trabalhando e se doando realmente, sem todo este movimento inconsciente de querer o retorno do outro, mas é nesse movimento de uma entrega real e amorosa que você consegue realmente influenciar o outro para também melhorar a própria vida. E assim, a vida do casal, a vida dos pares, é uma vida que pode crescer junto, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido esse vídeo e eu espero vocês num próximo vídeo. Já fui.